Tiago, capítulo 2, versículo 14. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé, e sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, tem os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificado pelas obras quando recolheu os emissários e despediu por outro caminho? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Glória ao nome santo do Senhor. Tiago nos ensina que a fé, se ela não for acompanhada de boas ações, ela não serve para nada, é uma fé morta. É uma fé morta que nós devemos servir a Deus como o Senhor serviu aqui na terra, como o Senhor praticava as boas obras. Nós também, se nós cremos e temos uma fé viva em Cristo, nós temos que praticar essas boas obras aqui. Nós temos que andar segundo a palavra de Deus. Nós temos que dar bom testemunho. Temos que ser pessoas boas. Temos que ajudar o próximo. Levar uma palavra de conforto, um abraço, um conselho. Ir à igreja, ouvir a palavra de Deus, conservar amigos, ter amizades verdadeiras, ser justo, ser verdadeiro, praticar boas ações. Isto é uma fé viva, é uma fé verdadeira em Cristo. Temos que ter caridade, misericórdia, visitar os enfermos, fazer orações uns pelos outros. Isto é fé viva. Quando a gente não pratica isso são as boas obras, os frutos do Espírito. Se nós não praticarmos isso, de nada adianta a gente dizer que acredita em Deus, porque é uma verdadeira mentira. Porque como que você diz que você acredita em Deus, mas apenas você acredita, você não faz nada? É uma fé morta, não é uma fé verdadeira. Então o Senhor diz que de nada vale para ele. É uma fé mentirosa, uma fé morta, não é verdadeira. Nós temos, para a fé ser viva, tem que ter ação, tem que ter movimento. Não pode ser uma fé parada. A gente vê hoje em dia muitas pessoas que falam que creem em Deus, mas não vão na igreja, não acham tempo para ir na igreja, não busca Deus, não dobra o joelho para fazer uma oração, vivem uma vida corrida, uma vida atrás da matéria, correm para um lado, para o outro, para adquirir um bem, uma casa, um carro. Como que essa fé, como que não é certo isso, não é uma fé verdadeira em Cristo.
porque a fé em Cristo, ela requer amor, dedicação com pessoas, não com matéria. A nossa fé tem que estar no meio de nós, de pessoas. Muitas das vezes os pais estão em correria, deixam os seus filhos abandonados praticamente, porque estão correndo atrás do financeiro. Então os filhos ficam praticamente abandonados, ficam muitas das vezes sem um abraço, sem conversa. Então isso não mostra fé em Deus, isso não é ter fé. Isso é uma fé morta. São essas obras que o Senhor fala que nós precisamos ter diante dele. Nós precisamos ser pessoas preocupadas uma com as outras, ter em primeiro lugar a nossa família, os nossos filhos, as pessoas, nossos amigos. O ser tem que prevalecer na nossa vida, não o ter. Então, é dessa fé que Tiago fala nesse capítulo, que da fé morta e da fé viva, né? Então, a fé morta é isso. É uma fé que você diz que acredita em Deus, mas você não procura Ele, você não procura servir a Ele. Você corre atrás do que é do mundo, você está no mundo, você corre atrás de uma casa, de um carro, você trabalha dia e noite, você não acha tempo para ir na igreja, você não acha tempo para sentar com o teu filho, fazer uma tarefa, contar uma historinha, dar um abraço, dar atenção, né? Então, a gente precisa pensar, refletir sobre as boas obras diante de Deus, que tudo que o Senhor quer é boas obras, e a gente tendo essas boas obras, a gente realmente tá acreditando, tá tendo fé. É essa fé verdadeira que o Senhor fala, dessa fé verdadeira de servir a Ele com amor, com dedicação, com as pessoas, não com o mundo, mas pessoas na nossa vida. A fé verdadeira é isso, é nós ter amor ao próximo, é nós se achegar a Deus de verdade. E nós se chegamos a Deus de verdade através das nossas boas ações que nós fazemos aqui na terra. Nós precisamos ter boas obras, frutos na presença de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Como exemplo de fé, nós temos aí, fala de Abraão. Fala da fé de Abraão, do seu filho Isaque, né? Então, a verdadeira fé em Cristo Jesus fala que Abraão foi desafiado na sua fé a oferecer a Deus um sacrifício, né? O sacrifício de entregar o seu filho. Deus quis provar a fé de Abraão, quis saber se a sua fé estava viva, se era de verdade ou se era apenas uma fé de aparência cultural ou de herança familiar. Muitos cristãos carregam uma fé hereditária, cultural, uma fé sem atividade, uma fé que não os levam ao sacrifício algum. Então, uma fé vaga, né? Que não leva a sacrifício nenhum. E então, nós temos que fazer esse sacrifício de buscar a Deus, de estar com pessoas, de realmente se preocupar com o próximo. É essa fé verdadeira que o Senhor quer de nós. Glória a Deus, aleluia. Bendito Deus. Vamos refletir sobre isso e pensar se a nossa fé é uma fé morta ou é uma fé verdadeira, né? Aonde está a nossa crença? Está no trabalho, na correria do dia a dia, ou está em pessoas, em ser boas com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos em Cristo. Glória ao nome santo do Senhor, Rei da Glória. A paz de Deus com todos. Amém.